Olá pessoal. Bom, hoje a gente vai ver, seguindo a parte das ligações, tá? Das estruturas lá, mas a gente vai ver um pouco sobre exceções. Então eu falei para vocês, né, que todos os elementos devem chegar a 8 elétrons para poderem se tornar gases nobres e chegar na regra do octeto. Mas existem algumas exceções, tá? Não são poucas exceções, são até um número considerável, e eu vou colocar algumas dessas exceções hoje para vocês verem. Então vamos lá, gente, ó, uma a uma. O PCl5 é o pentacloreto de fósforo. Então aqui, ó, o que a gente vê nele que coloca ele como sendo uma exceção, né? Vejam, o fósforo, ele é a família 5A. Para chegar a gás nobre, ele precisa ligar 3 vezes, regra do octeto para ele, já que ele tem 5 elétrons, ligando 3 ele chega a 8. O problema é que aqui, ó, o fósforo liga 5 vezes, ó, ele liga 5 cloros. Tá? Cada cloro tem 7 elétrons e precisaria ligar uma vez. Os cloros chegam a 8, só que o fósforo fica com 10. Tá? Então, assim, ó, não há explicação para isso. A gente sabe que acontece porque o elemento existe. Tá? Mas então o fósforo, nesse caso, ele passa de 8. Né? Então ele é uma exceção à regra do octeto. Outro caso aqui do enxofre, ó, pentafluoreto de enxofre. O que a gente vai ter aqui? Ó? É a mesma situação do exemplo anterior, só que aqui o enxofre ele é da família 6, então ele precisaria ligar 2 vezes só para chegar à regra do octeto, né? Ele liga 5, então ele fica com mais elétrons ainda, né? Ele fica com 11 elétrons. Tá? Os flúors corretos, eles ficam com 8, mas o S ali, o enxofre, ele chega a 11. Tá? Então a gente também não tem uma explicação para isso, explicação química para isso, tá? Mas a gente sabe que existe porque o elemento existe, né? Esse composto aí, no caso, existe. Beleza? Outra exceção, e essa é uma exceção bem interessante, é o xenônio fazendo ligação. O xenônio já é gás nobre. Gases nobres não se ligam, eles não doam, não compartilham, não recebem, eles já são estáveis. Tá? Então eles não fazem reação. Porém, o xenônio, nesse caso aqui, liga-se a 4 flúors. Então a gente tem o tetrafluoreto de xenônio, tá? Olhem ali, ó, e aí vocês vão ver que isso é totalmente de acordo com o que a gente viu, né, até agora. É totalmente errado falar que o xenônio faria ligação, mas faz, tá? Então assim, ó, essas exceções que eu estou trazendo para vocês não precisam de saber desenvolver elas. É só para vocês verem que existe exceções. Se eu pedir alguma delas, vocês vão ter um material aí para consultar, vocês vão ver que é uma exceção, tá? Todas que eu pedir para vocês montarem não vão ser exceções, beleza? As exceções podem vir, mas eu darei elas para vocês e aí cabe vocês identificarem ela como sendo uma exceção ou não. Para cá, a gente tem os NOx, que a gente chama, né? São os nitratos de oxigênio, os oxigênios ligados ao nitrogênio, tá? Os óxidos de nitrogênio. Esses óxidos de nitrogênio aqui a gente vai ter NO, que é o monóxido de nitrogênio, NO2, que é o dióxido de nitrogênio, e NO3, que é o trióxido de nitrogênio. São muito comuns hoje em dia nos estudos de poluição atmosférica. Então, eles são liberados através da queima, da combustão de compostos orgânicos. Tá? Então, a gente tem um problema hoje em dia que são bem graves em relação a esses óxidos de nitrogênio aí, que eles acabam sendo um dos causadores do buraco da camada de ozônio. Beleza. O que isso aí vai ter a ver de exceção, né?
Então notem aqui, ó, os dois. Tranquilo, nitrogênio, oxigênio. O problema é o quê? O oxigênio tem 6. Ligou 2, ficou com 8. Nitrogênio é família 5, então ele tem 5. Ligou 2, ficou com 7. Não chegou a 8, tá? E não há o que fazer. Não vai vir mais ninguém para fazer ligação com esse nitrogênio aqui. É um de cada. Então, nesse caso, o nitrogênio se estabiliza com 7, tá? Também é uma exceção. A gente sabe que isso é assim porque esse monóxido de nitrogênio existe, a gente conhece ele, mas a gente não tem uma explicação científica aceitável em relação a essas ligações entre os dois para chegar à regra de octeto. Para cá a mesma coisa, NO2. Aqui a gente até consegue, ó, fazendo essa versão aqui, a gente consegue estabilizar o nitrogênio. Ele tem 5, né? Liga 3 vezes, fica com 8. Esse aqui ligou 2, ficou com 8. O problema é que agora o oxigênio aqui ficou com 7. Ligou uma vez só, tá? E não vai vir ninguém para ligar com esse oxigênio. Então ele vai ficar com 7. Outra exceção dos óxidos de nitrogênio. Terceira exceção dos óxidos de nitrogênio, o trióxido, o NO3. Então aqui o que acontece? Ó? O nitrogênio faz as 3 ligações que ele precisa, ele chega a 8. Só que cada oxigênio ligou somente uma vez. Então cada oxigênio está com 7 e não com 8. Tá? Eles não podem se ligar entre eles, né? Porque tem um nitrogênio aqui no meio. Não dá para fazer ligação dativa, porque ninguém precisa de par, eles precisam de um elemento só. Daria até para a gente rearranjar isso aqui, para fazer uma dupla aqui, ó, e uma dativa com outro oxigênio, mas não é isso que a gente encontra, tá? A fórmula do trióxido de nitrogênio é essa. Cada oxigênio liga uma vez e o nitrogênio liga as 3, tá? Exceção também. Para cá, ó, ClO2, mesma coisa, o cloro é da 7, então ele precisaria ligar uma vez, né? Ele liga 2. Só que aqui o cloro ligando 2, ele fica com 9, e cada oxigênio liga 1 e cada um fica com 7. Então aqui ninguém chega a 8, tá? Ninguém se estabiliza. E isso é assim e é dessa forma que é representado, tá? Também exceção, e a gente conhece essa representação porque é um composto que existe, então a gente sabe que ele é formado, tá? Se não fosse por isso, a gente diria que isso aqui está errado. Aqui, ó, um hidreto de berílio, tá? Aqui que a gente tem, ó, o berílio, ele não se estabiliza com 8, ele assim como o hidrogênio, ele estabiliza com menos elétrons, tá? Nesse caso, o berílio, ó, tem 2 na última camada, liga uma vez, fica com 3, liga uma vez, fica com 4. O berílio se estabilizou com 4 elétrons. Cada hidrogênio ligou uma vez, estabilizou com 2. Tá? Essa seria uma exceção pelo berílio se estabilizar com 4 elétrons somente. Trifluoreto de boro, aqui, ó, boro família 3. Tá? Então, boro família 3 se estabiliza também com menos elétrons do que a regra do octeto. Ele ligou 3 vezes. Então quer dizer que o boro ficou com 6 elétrons na última camada. Se estabilizou. Tá? E cada flúor ligando uma vez se estabiliza também. Tá bom? Então, gente, essas são exceções à regra do octeto. Eu vou tirar uma foto e vou postar a foto aqui junto com o material, junto com esse vídeo, tá? E para a próxima aula, a gente vai ver um vídeo sobre a aula passada, ainda sobre as estruturas moleculares das ligações, né? Onde vocês vão aprender 2 formas diferentes lá de fazer ligações para 2 exceções, mas aí não é exceção à regra do octeto, tá? É exceção em estrutura, do que a gente viu anteriormente, beleza? E aí depois a gente faz uma avaliação a respeito desse conteúdo aqui, tá, gente? Só quero que fique claro para vocês é o seguinte, ó, esse conteúdo de hoje vocês não precisam decorar, tá? Isso não tem por que vocês decorarem isso.
quando for pedido, vocês vão consultar no caderno, tá? Diferente do que a gente viu até agora, que vocês precisavam saber para desenvolver no exercício, esses aqui não. É só para quando eu perguntar alguma coisa, vocês vão consultar o caderno de vocês e vão responder, tá bom? Então, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, perguntem. Valeu, até mais.